Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula e desta vez nós vamos falar sobre coeficientes angular e linear. Então, os coeficientes nós podemos determinar ele de várias formas, tendo a equação geral da reta, tendo a equação reduzida da reta. Quando você tem uma reta contida no plano cartesiano e você consegue identificar dois pontos nessa reta. E por último, quando você tem uma reta no plano cartesiano e você conhece o ângulo formado entre o eixo X e essa reta e um outro ponto qualquer. Então vamos identificar aí, quais são esses casos, Vamos ver um a um como que resolve cada uma das situações. Primeiro caso, vamos fazer uma identificação aqui, Os coeficientes angulares. Quando temos uma equação reduzida da reta, então seria nossa primeira situação. A equação, como já vimos em vídeos anteriores, ela é da forma y igual mx mais n. Isso aqui é a forma da equação reduzida da reta. Onde esse m aqui, ele já é o coeficiente angular. Ele determina a inclinação da reta, ok? E o n, ele é o coeficiente linear, ou seja, ele vai ser o valor que corta o eixo y, é onde corta o eixo y. Então, o valor que tiver lá é o valor do coeficiente linear, ok? Muito bem. Como que a gente representa esses coeficientes no plano cartesiano? Temos duas situações. Quando o coeficiente angular ele é maior que zero, a reta ela é crescente, ou seja, quando ele é positivo. Tá? Então, se você tem uma reta crescente, então esse coeficiente angular aqui, que é determinado pelo ângulo, pela tangente do ângulo alfa, então isso aqui determina o valor do coeficiente angular. E aonde a reta corta o eixo y, eu tenho o coeficiente linear, que aqui está representado por n. Então, esse aqui é o gráfico de uma reta y igual x mais 2. Se vocês observarem aqui, o valor de x ele é positivo, ele é 1. E se ele é 1, esse ângulo aqui ele vai ser 45 graus, porque a tangente de 45 graus, lá pela tabela trigonométrica, é igual a 1, ok? Então, nós temos essa reta dessa forma aí. Quando é menor que zero, o coeficiente angular, aí a reta vai ser decrescente. Nesse caso aqui, Então, a reta ela é decrescente. Então, esse ângulo aqui, a tangente dele vai ser um valor negativo. Então, toda vez que for negativo, a reta é decrescente. E se você observar aqui, na equação, eu tenho aqui um valor negativo. Então, é menos 1, certo? X mais 2. Então, esse menos 1, como é o valor do coeficiente angular, que é o valor de m, então, como ele é negativo, então a reta vai ser decrescente, ok? E esse ângulo, a gente calcula ele pela tangente desse ângulo, dado que a gente acha o valor do coeficiente angular. Então, a fórmula m vai ser igual a tangente de alfa. Em aulas anteriores, a gente viu como que determina essa tangente. Vou fazer uma rápida revisão aqui também sobre isso. Se a reta passa pelos pontos A, xa, ya e B, xb, yb, formando a equação reduzida da reta, y igual mx mais n, então m é. Então, aqui eu tenho a equação reduzida. Então, se eu tenho dois pontos e essa equação reduzida, como que a gente determina? Então, vamos mostrar aqui como que chega no valor do coeficiente angular. Então, você tem uma reta que passa aqui no plano cartesiano. Eu tenho aqui um ângulo α1 formado entre o eixo x e essa reta. E aqui eu tenho dois pontos conhecidos aqui, onde eu tenho o ponto A, que é o valor de xa, ya. Tenho o ponto B, com o valor de xb, yb. E, no caso aqui, se você traçar aqui uma paralela ao eixo x, passando pelo ponto A e pelo ponto C, e traçar aqui outra paralela a y, passando pelo ponto B e pelo ponto C, encontrando aqui no ponto C,
Então, essa figura aqui, ABC, vai formar um triângulo retângulo. E como esse lado do segmento AC é paralelo ao eixo X, então o ângulo α1, ele vai ser congruente ao ângulo alfa. Ou seja, vão ter a mesma medida. Então, eu posso aplicar aqui as razões trigonométricas. No caso aqui, em relação a esse ângulo aqui, o lado oposto a ele vai ser o meu cateto oposto. E o lado que está ligado a ele, no caso aqui do segmento AC, vai ser o meu cateto adjacente. Pelas razões trigonométricas, então, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente é a fórmula da tangente. Por isso que o coeficiente angular ele é determinado pela tangente. Então, se você observar aqui, ó, quem vai ser o cateto oposto aqui, ó? Então, vai ser que eu vou pegar o meu valor do YB menos o YA, para mim determinar o valor desse segmento aqui, do segmento BC, e faço a mesma coisa em relação ao eixo X. Eu vou pegar aqui, ó, o XB menos XA. Quando eu faço essa diferença, eu vou achar esse comprimento aqui do segmento AC. E com isso, eu posso determinar o meu coeficiente angular. Então, que vai ser igual a tangente de alfa, e a tangente, a fórmula é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, e fazendo a substituição, ó, em relação ao ângulo aqui, ó, o ângulo alfa. Quem é o cateto oposto? YB menos YA, certo? E quem é o cateto adjacente? XB menos XA. E com isso, eu determino o valor do meu coeficiente angular, ok? Muito bem. Próximo caso. Quando temos a equação geral da reta. Como é que a gente faz para determinar o coeficiente angular e linear quando temos a equação geral da reta? Certo? Da forma ax mais by mais c igual a zero. Quando a gente tem a equação geral da reta, o a, o b e o c são os coeficientes com a e b diferente de zero. Porque se for igual a zero, aí cancela a equação e eu não tenho a equação geral da reta. Tem que ser os dois diferentes, não, os dois simultaneamente não pode ser zero ao mesmo tempo, ok? O x e o y são as coordenadas de um ponto genérico aqui desta equação. Então, para determinar os coeficientes angular e linear da equação geral dessa reta, basta isolar o y para isso. Então, vou pegar aqui minha equação geral e vou isolar o meu y. Então, vai ficar by igual mais ax passa menos ax, mais c passa menos c. Esse b que está multiplicando, eu vou passar dividindo nos dois termos aqui no segundo membro. Tá? Então, vai ficar menos a sobre b x, e aqui vai ficar menos c sobre b. E com isso, nós temos aqui, ó, o termo que acompanha o x é o meu coeficiente angular. Então, o meu coeficiente angular m vai ser igual a menos a sobre b, tá? Isso aqui. E o termo menos c sobre b representa o coeficiente linear. Então, eu tenho aqui o coeficiente angular m e o coeficiente linear n. Então, com isso, nós determinamos, através da equação reduzida, a gente trabalhou com a equação geral, transformando na reduzida, e da reduzida a gente tira aqui os valores do coeficiente angular, que é o menos a sobre b, e o coeficiente linear, que é o menos c sobre b. Agora, nós vamos ver alguns exemplos para jogar na prática o que nós vimos na teoria. No caso aqui, o primeiro exemplo, determine os coeficientes angular e linear das retas R e S de equações R, y igual 3x menos 6. Isso aqui é uma equação reduzida, na forma reduzida. E a equação da reta S, ela é 2x mais y menos 4 igual a zero. Isso aqui é a forma de uma equação geral. Então, a gente vai achar o coeficiente angular e linear dessas duas situações. Então, no caso da reta R, como ela é a equação reduzida, então, basta simplesmente você olhar aqui, ó, o número que acompanha x, o coeficiente que acompanha x, vai ser o meu coeficiente angular, m, tá? Então, nesse caso aqui, o m vai ser
igual a 3, certo? E no caso aqui, ó, o menos 6, que é o número sozinho, isolado, sem variável, vai ser o meu coeficiente linear n. No gráfico, se você for fazer o gráfico dessa equação aqui, ele vai cortar o eixo y no valor menos 6, ok? Então, com isso, o valor de n é igual a menos 6. Muito bem, agora vamos ver da outra equação, né? Da equação geral. Quando eu tenho a equação geral, como é que eu faço? Aí é só lembrar lá das fórmulas, né? Para você achar o valor do m dessa equação geral, aí você vai jogar na fórmula menos a sobre b. Quem que é o a nessa equação geral aqui, ó? A forma da equação geral é ax mais by mais c igual a zero. Então, o a aqui vale 2. Então, eu vou colocar aqui no lugar do a, eu vou colocar o 2, tá? E o b aqui não tem número. Quando não tem número, esse número é 1. Então, eu vou colocar aqui o 1. E menos 2 dividido por 1 vai ser igual a menos 2. Então, eu tenho aqui o meu valor do coeficiente angular. E o coeficiente linear? Como é que eu acho quando eu tenho a equação geral da reta? É só jogar na fórmula menos c sobre b. O c, o coeficiente c, é o número sozinho, isolado, que no caso vai ser o menos 4, tá? Aí eu tenho que colocar entre parênteses, porque eu tenho um outro menos aqui da fórmula, para poder fazer o jogo de sinal. Ou senão eu faço o jogo de sinal direto e já coloco o resultado, né, positivo. E o b, aqui vale 1. E aí, fazendo o jogo de sinal, menos com menos dá mais. Então, isso aqui vai dar mais 4 dividido por 1, vai ser igual a 4. Então, tá aí o coeficiente linear quando você tem a equação geral da reta. Tá? Próximo exemplo. Determine os coeficientes angular e linear da reta R que passa pelos pontos A, 1 e 2 e B, 3 e 8. Então, agora já é outra situação. Agora você conhece os dois pontos da reta e você quer determinar o coeficiente angular e linear. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos primeiro calcular o coeficiente angular. Então, já vimos anteriormente como determinar a fórmula do coeficiente angular. Então, já vou trabalhar com a fórmula direta aqui, que vai ser yb menos ya sobre xb menos xa. Toda vez que eu for calcular o coeficiente angular e eu tiver dois pontos, eu vou usar essa fórmula aqui, tá? Muito bem. Quem é o YB? Eu vou lá no ponto B, o valor do Y. Aqui é 8. Então, M vai ser igual a... Aqui no caso vai ser... O YB vai ser 8. E o YA vai ser o 2. Agora, XB menos XA. Quem que é o X do ponto B? 3. E quem é o X do ponto A? 1. Então, vai ficar 3 menos 1. 8 menos 2 vai ser igual a 6 e 3 menos 1 vai ser igual a 2. Fazendo a divisão 6 por 2, isso aqui vai dar 3. Então, achamos o nosso coeficiente angular. Agora, para achar o coeficiente linear, eu vou escolher qualquer um desses pontos aqui, no caso eu vou escolher o ponto A aqui, que é mais fácil, e jogar na equação reduzida da reta, na forma genérica, certo? Nessa equação aqui, y igual a mx mais n. Fazendo a substituição, eu vou ter o y do ponto que eu escolhi é 2. Então, no lugar do y, substitui por 2. O m é o coeficiente angular. Acabei de achar ele aqui, ó. Vale 3. Então, aqui vai ser 3. E o x aqui, ó, do ponto, vale 1. Então, vai ficar 3 vezes 1. Mais o n. O n é o coeficiente linear que eu estou querendo achar. Bom, fazendo aqui a multiplicação 3 vezes 1, isso aqui vai dar 3. Né? Então, 2 é igual a 3 vezes 1, 3, mais n. Vou passar esse n para o primeiro membro, com o sinal trocado. O 3 continua. Mais 2 vai passar menos 2. Então, aqui no caso, continua aqui, ó, menos n vai ser igual a 1, porque 3 menos 2 vai ser igual a 1. Como n está negativo, multiplica por menos 1. Aí é só trocar os sinais. Então, vai ser n igual
mais vezes menos vai dar menos, ok? Então, nós temos aqui o nosso coeficiente linear. Então, a gente já achou aqui ó, o coeficiente angular e o coeficiente linear tendo 2 pontos. Esse no segundo exemplo. Então, vamos agora ao terceiro exemplo. No terceiro exemplo, é a situação onde você tem o plano cartesiano e você consegue identificar no plano cartesiano 2 pontos. Você conhece as coordenadas desse ponto. Então, você vai fazer igual ao exercício anterior, ao exemplo 2. Tá? Você identifica esses pontos aqui para calcular o coeficiente angular e o coeficiente linear. No caso aqui, o ponto A vai ser menos 3 para x e 1 para y, e o ponto B vai ser 1 para x e 2 para y. Jogando aqui na fórmula do coeficiente angular, yb menos ya sobre xb menos xa, e fazendo a substituição. O yb é 2, ya é 1, então vai ficar 2 menos 1. Tá? 2 menos 1. E aqui, xb vale 1, menos, aqui ó, é menos 3, então tem que colocar entre parênteses menos 3, tá? Porque aqui está negativo e esse negativo aqui é o da fórmula aqui. Agora aqui, 2 menos 1 vai ser igual a 1. E aqui vai ficar 1 mais, porque menos vezes menos vai dar mais, 3. E aí, somando aqui, 1 mais 3 vai ser 4. Então, m vai ser igual a 1/4. Achei o meu coeficiente angular, ok? Para achar o coeficiente linear, eu vou usar esse coeficiente angular, que é 1/4, e mais um ponto qualquer que eu vou escolher aqui. No caso, eu posso escolher qualquer ponto. Eu vou escolher o ponto B, que é 1 e 2, que fica positivo. Né? Só comentando aqui também, esse valor aqui, você pode transformar ele também em um número decimal, fazendo a divisão de 1 por 4. É outra forma de você dar o valor do coeficiente angular. No caso aqui, 1 dividido por 4 vai dar 0,25. Calculando agora o coeficiente linear. O ponto vai ser, que eu vou escolher, vai ser o ponto 1 e 2. E vou jogar na equação reduzida. O y vale 2, então vai ficar 2 igual. Agora o m é o coeficiente angular que eu achei anteriormente, que vale 1/4. Então vai ser 1/4 vezes o x, que é 1, mais o n. Então aqui, ó, esse mais n eu vou passar para cá, menos n. Aqui vai ficar 1/4 vezes 1 vai ser 1/4, e esse mais 2 vai passar para cá, menos 2. Multiplicando por menos 1, porque o n está negativo, vai ficar igual a... Aqui fica menos, porque está mais 1/4, quando multiplica aqui fica menos 1/4, e o menos 2 vai ficar mais 2. Aqui agora eu posso achar o MMC entre 4 e 1 e resolver só nessa segunda parte, continuando com o MMC no denominador. Ou eu também poderia fazer um outro processo, acho o MMC entre todos os denominadores, inclusive desse N aqui, e aí depois que você achar o MMC, dividir pelo denominador e o resultado multiplicar pelo numerador, você cancela o MMC e conserva só o numerador. Eu vou fazer pela opção de trabalhar só com a parte numérica. Aí eu tenho que conservar o MMC, que no caso aqui vai ser o 4. Não precisa nem calcular, né? O MMC entre 4 e 1 vai ser o próprio 4. Então aqui vai ficar N igual. O MMC aqui vai ser 4, e aí 4 dividido por 4 vai dar 1, vezes menos 1 vai dar menos 1, mais 4 dividido por 1, que está no 2 aqui, vai dar 4. 4 vezes 2 vai dar 8. Sinais diferentes diminui. 8 menos 1 vai dar 7 quartos. E aqui eu tenho o valor do meu coeficiente linear em fração, certo? Da mesma forma, se eu quiser transformar isso aqui também em número decimal, é só fazer a divisão de 7 por 4. Quando você fizer essa divisão, o resultado vai dar 1,75.
Outra coisa também. Aqui eu trabalhei com fração. Se caso você achou o resultado em número decimal e ao invés de substituir aqui por fração, quiser substituir por número decimal, pode também. Porque lá deu 0,25, né? Então você pode fazer a substituição normal. Que aí seria aqui, ó, menos 0,25 mais 2. Então, quando você pega 2 menos 0,25, vai dar 1,75. Ok? Muito bem. Então, vamos agora ao nosso próximo exemplo. No exemplo 4, agora a situação é o seguinte. Eu tenho a reta cortando o eixo X e eu tenho um ângulo entre o eixo X e essa reta. E tem aqui essa reta cortando o eixo Y. Então, só de olhar aqui, eu já sei quem é o coeficiente linear. O coeficiente linear aqui vai ser 4. Eu tenho que determinar o quê? Meu coeficiente angular. O coeficiente angular é determinado pela tangente do ângulo que vem aqui, ó. Como o ângulo aqui é 60 graus, então eu vou calcular a tangente desse ângulo, tá? Então, o coeficiente angular, m, vai ser igual a tangente do ângulo alfa. Como esse ângulo alfa é 60 graus, então vai ser igual a tangente de 60. Aí, para pegar o valor dessa tangente de 60, para achar o valor do coeficiente angular, aí eu tenho que lembrar daquela tabela das razões trigonométricas dos ângulos notáveis, de 30, 45 e 60. Eu vou pegar aqui a tabela aqui, só para mostrar aqui para vocês. O valor que nos interessa é esse aqui, ó, tangente de 60. O valor é raiz de 3. Aí a gente volta lá e no lugar da tangente de 60 a gente vai colocar o valor raiz de 3. Então está aqui determinado o valor do coeficiente angular desse ângulo aqui. Você também pode colocar esse valor em decimal. É só calcular a raiz quadrada de 3, que dá aproximadamente 1,732. Já o coeficiente linear é o valor aonde corta o eixo y. No caso aqui, cortou o eixo y em 4. Então, o coeficiente linear é igual a 4. Ok? Muito bem. O exercício 5, o exemplo 5, a soma do coeficiente angular com o coeficiente linear da reta que passa pelos pontos A, 1 e 2 e B, 2 e 6 é. Então, eu vou calcular o coeficiente angular, vou calcular o coeficiente linear e depois eu vou fazer a soma dos dois. E o resultado que der, eu vou marcar o x em uma dessas alternativas aqui. Então, vamos começar aqui com o coeficiente angular. Vou jogar a fórmula aqui, né, que já trabalhamos bastante com ela. E agora, o YB vale 6 e o YA vale 2. Então, vai ficar 6 menos 2. O XB, x do ponto B vale 2 e o x do ponto A vale 1. Então, aqui embaixo, no denominador, vai ficar 2 menos 1. 6 menos 2 vai dar 4. 2 menos 1 dá 1. 4 dividido por 1 dá 4. Então, já achei aqui o meu coeficiente angular. Agora, eu vou calcular o coeficiente linear. Para isso, eu vou escolher um dos pontos, tá? Eu vou escolher aqui, no caso, para calcular o valor do ponto A, que é 1 e 2, e jogar na equação reduzida da reta. O y, no caso aqui, é o valor do ponto aqui, que eu escolhi. No caso, o y vale 2, tá? O m é o coeficiente angular. A gente acabou de calcular aqui, vai ser 4. O x é 1, então vai ficar 4 vezes 1, mais o m. Então, esse aqui, 2 é igual a 4 vezes 1 dá 4, mais n. Aí eu vou pegar esse n, passar para o primeiro membro com o sinal trocado, o 4 continua, mais 2 passa menos 2. E aí 4 menos 2 vai dar 2. Como o n está negativo, multiplica por menos 1, troca o sinal. O mais 2 vai ficar menos 2, ok? Muito bem, achei o coeficiente angular, achei o coeficiente linear. O exercício está querendo a soma dos dois. Então, é só efetuar aqui a soma dos coeficientes. Um é o valor do m, né? E o outro é o coeficiente linear n. Então, somando os dois, então vai ficar 4 mais menos 2. Tá? Fazendo o jogo de sinal aqui, ó, mais vezes menos vai dar menos, então vai ficar 4 menos 2. E o 4 menos 2 é igual a 2.
Muito bem. Aí é só vir aqui e marcar o x aqui no valor 2, ok? E com isso resolveu a questão. Muito bem, pessoal. Espero que tenha entendido. Se não, volte e assiste o vídeo novamente. Se ainda ficar dúvida, escreva nos comentários logo aqui abaixo do vídeo que eu respondo assim que possível. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Obrigado.